Boa tarde, meu povo abençoado, ou bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar me assistindo aqui. Estou aqui no Monte orando hoje, agora, nesse exato momento, acabei de sair do monte, o monte aqui mata dentro, agora estou aqui próximo aqui ao asfalto, por isso você vai ver som de carro. Meditando na palavra de Deus, eu estava aqui orando e de repente surgiu uma pergunta no meu coração, e dessa pergunta eu examinei a escritura para buscar essa resposta, e uma revelação muito forte de Deus veio ao meu coração. A pergunta é: por que é que Deus matou a planta que fazia sombra para o profeta Jonas? Eu fiquei me perguntando qual que é o propósito de Deus retirar aquilo que trazia um certo conforto para o profeta Jonas. E eu fui examinar o texto, e eu fui ler aqui a palavra de Deus, e me lembrei de algumas coisas que eu não estava mais me lembrando. Por exemplo, o fato de que essa planta, ela foi morta, ela nasceu num dia, ela morreu no outro dia. Mas quem fez a planta nascer e crescer num dia foi o próprio Deus. E diz a Bíblia que Deus fez aquela planta nascer e crescer para trazer um pouco de sombra e de conforto ao profeta Jonas, porque ele havia construído um abrigo para assistir de longe a destruição da cidade de Nínive. Mais ou menos assim. Eu estou aqui e daqui eu consigo ver a cidade lá embaixo, tá vendo? Era como se Jonas tivesse ido a um lugar distante e tomado uma distância segura e ficasse esperando ver Deus destruir a cidade. Então Jonas construiu esse abrigo, mas o abrigo, por alguma razão, deve ser um abrigo bem amador, ele não fazia sombra contra o sol escaldante daquele dia. Então Deus teve misericórdia, e para trazer um pouco de conforto para o profeta, Deus faz uma planta nascer e trazer sombra. Mas no dia seguinte, diz a Bíblia que Deus faz soprar um vento com muito calor, e um sol muito escaldante bate no profeta, a ponto do profeta já estava depressivo, pedir e desejar a morte. E além do sol e do vento quente, Deus fere a planta que ele mesmo havia feito crescer num dia, e ela morre no outro dia. E a pergunta dentro de mim é: Deus, por que que o Senhor faz uma planta crescer e o Senhor faz a mesma planta morrer? Se num dia o Senhor traz conforto, no outro o Senhor traz desconforto. E a resposta, sabe qual foi, querido? A motivação de Jonas estava errada. Jonas havia construído um abrigo esperando ver Deus trazer juízo. Então, se você constrói algo com a motivação errada, Deus por um tempo pode colocar conforto em tudo isso. Por um tempo. Mas se a motivação estiver errada, sabe o que Deus vai fazer? Deus estava dizendo assim para Jonas: um dia aqui eu espero. Você quer ver, você quer ver eu destruir esse povo? Eu não vou destruir. Mas eu te dou até um conforto, porque você está muito desconfortável aí. Deixa eu fazer uma sombra para você. Mas é só um dia, Jonas. Você não pode ficar muito tempo, porque se você ficar esperando por algo que eu não quero fazer, Jonas, você vai ficar aí anos, décadas. Eu não vou fazer. Eu já deliberei que não vou fazer. Mas eu vou te ajudar, Jonas. Agora eu vou tirar todo o conforto desse lugar. Eu vou mandar o sol escaldante e eu vou mostrar para você que você teve compaixão dessa planta, que você não fez esforço nenhum para ela estar aí. E você teve compaixão dela porque eu fiz ela crescer e eu a destruí. E você não está tendo compaixão de 120 mil pessoas na cidade de Nínive, que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita, Jonas.
Deus estava usando a alegoria da planta para falar da cidade com Jonas. Deus estava dizendo: você tem compaixão das árvores, você não tem compaixão de pessoas. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu não vou deixar você ter conforto aonde você está com o propósito errado, aonde você está com a motivação errada. Algumas curiosidades sobre a história de Nínive é que ela é o maior parque arqueológico até hoje do mundo. Ela foi destruída 100 anos depois da profecia do profeta Jonas. E ela foi destruída muito provavelmente pelos estudos da arqueologia, casado com a profecia do profeta Naum, porque 100 anos depois, Deus usa o profeta Naum falando de uma inundação de um grande rio. E há muita probabilidade de que houve um transbordo dos rios ali, e esses rios inundaram essa cidade. 100 anos depois, Nínive foi destruída, mas Jonas não era mais vivo. Sabe de uma coisa? Tem coisas que você está esperando de Deus para hoje, só que elas não é para agora. Jonas esperava a destruição de Nínive. Naquele tempo, os ninivitas se arrependeram. 100 anos depois, viria de fato uma destruição. Tem coisas que Deus quer fazer hoje, e você está esperando de hoje, mas Deus está olhando e vai fazer coisas muito lá na frente. Enquanto Deus não faz, Deus quer que você caminhe. Enquanto Deus não faz, Deus quer que você não fique parado, de braços cruzados, esperando. Caminha, segue tua vida, profeta Jonas. O que eu queria que você falasse para Nínive, você já falou. Agora segue. E é muito profundo esse texto, porque Jonas ele está deprimido, porque ele está preocupando mais com a sua honra de profeta do que com a honra do nome de Deus. Ele dizia: Deus, por essa razão eu fugi para Tarse, porque eu sei que tu és Deus misericordioso, e eu sei que o Senhor se arrepende do mal e da sentença. Jonas está dizendo: eu não queria falar que a cidade seria destruída, sendo que eu sabia que os ninivitas poderiam se arrepender, e depois eu ia ficar com cara de tacho, do profeta que profetizou e nada aconteceu. Jonas está depressivo e desejando a morte porque ele está preocupando com a honra do seu próprio nome e não com a honra do nome de Deus. Mas Deus não dá colher de chá para o profeta. Deus não deixa esse profeta debaixo da sombra da boboeira. Ele mata a sombra, ele tira o desconforto. Num dia ele dá conforto, no outro dia ele tira, porque ele está dizendo: tua motivação está errada. Eu quero te ensinar a ter compaixão de pessoas e não de coisas. Porque tem profetas que choram e se entristecem quando perde coisas que lhe dão conforto, mas não choram e não têm compaixão quando perdem pessoas, quando vidas estão na iminência do juízo. E Deus estava dizendo: profeta, aprenda a amar mais as pessoas do que a boboeira. Aleluia. Deus te abençoe nesse dia.